Olá, estamos aqui de volta. Pessoal de casa aí já com os cadernos, os papéis na mão para fazer as anotações. Vamos voltar à nossa aula. Nós paramos aqui na parte que se refere ao comando e subordinação. Quando nós falamos que a estrutura é hierarquizada, é uma estrutura militarizada, então sempre vai existir o mais antigo, sempre vai existir o mais moderno. E sempre vai existir um que está à frente, que é o que comanda, e vai existir um que vai acatar essa questão de comando. Então, na estrutura militarizada, sempre vai existir um que em algum momento da carreira vai comandar. A questão de comando, ela não é única do oficial. Lógico que o oficial é preparado toda a carreira, toda a formação dele, ele é preparado para comandar e para gerir a polícia militar. Mas os praças também, em algum momento, ele vai ter que comandar. Comandar não batalhão, ou comandar não unidade, mas a questão de comando referente a lidar com subordinado. Então, nessa questão, sempre em algum momento da vida, qualquer militar, ele vai ter que lidar com a questão de comando. Porque ele vai ter que proferir algumas ordens, porque vai ter subordinado sobre as ordens dele. Como que isso daí pode acontecer? Por exemplo, teve uma ocorrência, deslocou para lá, para aquele sinistro, aquele acontecimento, algumas viaturas. Chegando lá naquele momento, o mais antigo que está nas viaturas, vai ter que se acusar e assumir a questão de comando daquele sinistro. Então, naquele momento, o que for mais antigo vai ter que assumir a postura de comandante. E essa postura de comandante, ela está vinculada ao grau hierárquico. É uma prerrogativa impessoal. Então, ela sempre vai estar vinculada ao grau hierárquico. Quem vai comandar é o mais antigo. Não quer dizer que tenha um outro ali que tenha mais capacidade naquele momento, mas ele não vai comandar. Embora ele tendo mais conhecimento, embora ele tendo mais afinidade com aquela área, talvez ele sendo um especialista da área, mas ele não vai comandar. Quem vai comandar é o mais antigo. Suponhamos que em determinada ocorrência, chega lá essas viaturas, exista um primeiro sargento que seja o mais antigo naquelas viaturas, e ali tem um cabo que seja especialista, e lá tem uma bomba dentro de um banco. E ele é especialista em desarmar bomba, um cabo, e tem um primeiro sargento. Quem vai comandar? O primeiro sargento, porque está vinculada ao grau hierárquico. É ele que vai tomar as decisões ali naquele momento. Embora um cabo que faça parte de uma daquelas viaturas seja um técnico e preparado para desarmar uma bomba, mas o comando vai estar o primeiro sargento. É lógico que ele vai acatar ali, vai reunir, vai tomar a melhor decisão com aquele que é um especialista. Mas quem é o comandante é o primeiro sargento, que está vinculada ao grau hierárquico. E é uma prerrogativa impessoal. Por que ela é uma prerrogativa impessoal? Porque ela não está ligada à pessoa, mas ela está ligada ao posto ou à graduação. Porque quem está ali naquele momento comandando não é o João, não é o Pedro, quem está comandando ali é o primeiro sargento, ou é o primeiro tenente, ou é o capitão, e não a pessoa em si. Por isso que ela é uma prerrogativa impessoal e está ligada ao grau hierárquico. Então, sempre em algum momento da carreira militar, o militar vai ter que desempenhar alguma função de comando. Quem foi para o interior, geralmente, mesmo na condição de soldado, nas viaturas do interior, aí costuma ter, às vezes, só soldado. O soldado mais antigo vai ter que assumir a questão de comando naquele momento. Aí ele fala aqui que o comando vincula ao grau hierárquico, constituindo uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Então, naquele momento, ele vai ser o chefe daquela equipe. Quanto que vai durar isso? Até chegar o mais antigo. Sempre que chegar o mais antigo, aquele que estava à frente vai ter que se reportar ao mais antigo e passar o comando daquela situação. Se for uma ocorrência lá, quanto tempo perdurar o evento, geralmente vai chegando mais viatura, aí de repente chegou uma viatura lá, chegou um subtenente, o primeiro sargento vai lá e passa o comando para o subtenente. Chegou um oficial lá naquela ocasião, um capitão, o subtenente vai ter que ir lá e passar o comando para o capitão. Então, sempre o mais antigo, naquele momento, é que vai
comandar e tomar as decisões. Aí ele vem falando que a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da polícia militar. Então, obedecer às ordens do superior hierárquico não está aí afetando a dignidade da pessoa. Apenas por se tratar de uma estrutura hierarquizada, aquele que está naquela condição de mais moderno, naquele momento vai ter que obedecer às ordens do superior hierárquico. O estatuto diz que não fere de modo algum a dignidade. Uma que está vinculada ao grau hierárquico é impessoal. E aqui ele vem falando que os subtenentes, eles auxiliam, subtenentes e os sargentos, auxilia os oficiais na questão do adestramento de pessoal e no emprego de meios de instrução. O que é isso? Os oficiais são formados durante toda a carreira de oficial para comandar e gerir a polícia militar. E os praças, os subtenentes e sargento vai ser o elo de ligação entre a ponta da lança, que nós podemos dizer assim, que é os cabos e soldados, e o comando. Então, o subtenente e sargento vai auxiliar esses oficiais nessa questão de comando, empregando no emprego de instrução e tudo mais. Aí o estatuto da polícia diz que em algumas ocasiões, que se fizer necessária, o subtenente e sargento vai ser empregado na execução de atividade de policiamento ostensivo, peculiares à polícia militar. Então, se tiver necessidade, vai utilizar esse subtenente e esse sargento na execução também de algumas atividades fins. Mas a regra é que o oficial vai comandar e gerir o sistema, o subtenente e sargento vai auxiliar esses oficiais no emprego das instruções e dos meios, e os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução. É eles que vão executar a missão fim da polícia militar, é a ponta da lança. Então, sempre nas ocorrências lá, os cabos e soldados vai desempenhar a função de execução. E as praças especiais? Quem são as praças especiais? Os alunos oficiais, os cadetes. As praças especiais cabe o rigoroso cumprimento do estudo. Eles só vão ficar por conta do estudo. Então, são os 2 anos que vão ficar lá na academia só estudando tudo sobre a polícia militar, sobre como comandar, sobre como gerir, sobre toda a estrutura organizacional da polícia militar. Então, a função, a eles incumbe apenas o aprendizado técnico profissional. Tem que lembrar disso aqui volta e meia aparece em prova, isso aqui já apareceu acho que na penúltima prova que teve, apareceu uma questão sobre isso aqui, ó. Da violação das obrigações e dos deveres. A violação das obrigações ou dos deveres policiais militares constituirá crime ou transgressão disciplinar na conformidade da legislação ou regulamentação específica. Então, sempre uma conduta desabonosa do policial militar, ou ela vai se amoldar a um tipo penal. Se ela amoldar o tipo penal do Código Penal Militar, ela vai ser considerada crime militar. Se essa conduta desabonosa não amoldar ao tipo penal militar, ainda assim ela está passível de sofrer alguma sanção. Quais são essas sanções? A título do regulamento disciplinar. Então, o militar, quando ele ingressa na carreira militar, como nós falamos, ele se sujeita ao Código Penal normal, que todo cidadão se sujeita, e ele se sujeita também ao Código Penal Militar, que só alcança os militares, e ele se sujeita também aos regulamentos disciplinares, ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, no caso, da Polícia do Estado de Goiás, e se sujeita também aos regulamentos do estabelecimento de ensino durante a época que estiver no estabelecimento de ensino. Então, o militar praticou uma conduta desabonosa, vai lá e olha se ela moldou ao tipo penal militar. Se ela moldou ao tipo penal militar, a conduta dele é crime militar. Vai sofrer as sanções que vai estar lá definida na lei. A lei vai falar que a penalidade vai de tanto a tanto. Então, se ele praticou aquela conduta, vai ser julgado como crime militar, se ela amoldar o tipo. Se ela não amoldar o tipo penal, geralmente, ela, por ser uma conduta desabonosa, ela vai estar inserida em algum dos anexos do regulamento disciplinar e ele vai sofrer sanção a título de regulamento disciplinar. Dos estabelecimentos de ensino, é só quando ele estiver no estabelecimento de ensino. Aí vou lá citar alguns exemplos para os senhores de conduta desabonosa que não é crime, mas que é transgressão disciplinar. Exemplo,
Adentrar o recinto onde tenha um superior hierárquico sem pedir permissão para adentrar. É crime? Não, não tem uma tipificação dessa no Código Penal Militar. É transgressão disciplinar? É transgressão disciplinar. Está passivo de punição? Tá. Entrou no recinto sem pedir permissão. Um outro exemplo aí, vamos citar uma bem boba, assim, que eu costumo citar quando eu dou aula, que essa é bem louca, né? Suponhamos que você é o sentinela lá da hora. Você é o permanente lá do seu quarto, do seu batalhão. O permanente é o que fica lá na frente, lá, que tem que olhar quem entra, quem sai, atender telefone, alguma coisa desse sentido. E aí o comandante do batalhão adentra o batalhão e você, na condição de guarda do quartel, não vai lá e hastia a bandeira do comandante. Existe lá, sempre que vocês passarem num batalhão, vocês vão ver que tem 3 mastros. Tem um da bandeira do Brasil, mais alta, bandeira do estado de Goiás, e tem uma outra insígnia que geralmente fica hasteada. Aquela insígnia lá é a insígnia do comandante, do batalhão. Então você não hasteou a bandeira do comandante. Está passivo de punição? Tá. É crime? Não, mas é uma transgressão. Você estava no momento responsável e não levantou a bandeira do comandante do batalhão. Transgressão disciplinar. Então sempre que o militar praticou uma conduta, não se amoldou no tipo, mas ela é uma conduta desabonosa, ele pode receber sanção a título de transgressão disciplinar. As transgressões disciplinares, nunca, aí vocês lembram disso que pode aparecer numa prova, tem lá adiante. As transgressões disciplinares nunca vão ser penalizadas com mais do que 30 dias de prisão. Nunca. A punição máxima de reclusão que uma transgressão disciplinar pode dar é 30 dias de prisão. E quem pode dar esse máximo de dia aí é só o comandante geral. Só ele pode dar esse máximo de dia. Existe lá no regulamento disciplinar a quantidade de dia que cada um pode dar. Porque quem pune é só quem tem ascendência funcional. Não é qualquer um que pune. Por exemplo, não é um tenente que pune. Quem pune é o comandante do batalhão, é o subcomandante do batalhão, é o comandante do policiamento da capital, é o comandante do policiamento do entorno, é o subcomandante geral, é o comandante geral. São esses que punem. Então, lá tem a quantidade de dias que cada um pode aplicar. Então, praticou uma transgressão disciplinar, pode receber no máximo 30 dias de prisão. As transgressões disciplinares, elas vão desde a advertência até prisão. Esse caso que eu citei para os senhores da bandeira aí, não vai ensejar a prisão do militar, porque deixou de hastear uma bandeira, né? Ela vai ser uma transgressão, que vai ser no máximo aí uma advertência. Chamar o militar lá e pagar aquele famoso sapo para ele, porque ele não cumpriu com a obrigação. Dependendo da conduta do militar, ele pode ser afastado do cargo, porque dependendo da conduta que ele praticou, é uma conduta desabonosa. Ele vai ter que ser afastado do cargo. Aí é quando podem afastar esse militar do cargo, esses que nós citamos, que é o governador, comandante-geral e os comandantes e chefes de diretores de OPMs, que são organizações policiais militares. Só esses que podem afastar do cargo. Lembra aí desses detalhes, porque numa prova pode aparecer lá alguns outros. Não, só esses podem afastar do cargo. São proibidas, isso aqui, deixa eu ver, isso aqui é só a título que pode aparecer, são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatório. Os senhores lembram que nós falamos que trata de uma categoria especial de funcionário público, e nós não citamos uma das que é mais citada pela mídia e por todos eles. Aos policiais militares é vedado fazer greve, né? Por se tratar de uma categoria especial de funcionário público, ele também é vedado fazer greve. Então, é por isso que aparece aqui que eles não podem, no caso, fazer manifestações de caráter reivindicatório. Já é uma das questões. Ir lá reivindicar, tal, é lógico que isso daí acontece, mas aí sempre é declarado ilegalidade, né? Porque aparece até no texto constitucional, de que os militares é vedado fazer greve. Por se tratar de uma questão de segurança, se a polícia fazer greve, aí o Estado vira um caos, né? Não aguenta uma semana. Os crimes militares, quando o militar cometer algum crime militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual, e o órgão competente para processar e julgar os policiais militares no crime definido em lei como militares. Então é a Justiça Militar Estadual que vai julgar no caso dos crimes militares. Praticou uma conduta, é crime militar, vai instaurar uma sindicância, concluiu que é crime militar, faz um encaminhamento para a corregedoria toma os procedimentos
e manda para quem vai apurar e quem vai determinar as punições. Se for transgressão disciplinar, não. Transgressão disciplinar, vai acontecer a punição no próprio seio da instituição onde ele estiver. Se for o comandante dele, de um batalhão, vai ser o comandante dele que vai aplicar a punição. É lógico que ele pode se valer dos recursos que ele achar necessário, recorrer até, em última instância, no comandante geral. Mas agora, no caso de crime, não. No caso de crime, vai ser a Justiça Militar Estadual que vai julgar. E no que couber, aplica-se também as condições do Código de Processo Penal Militar. No estado de Goiás não tem. Estados maiores, igual São Paulo, acho que Minas Gerais, aí existe um tribunal, tudo montado justamente para julgar os crimes militares. Das transgressões disciplinares. O regulamento disciplinar da PM especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude de aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento e a interposição de recursos. Aí aqui vem falando que a pena máxima é de 30 dias de detenção ou prisão. Os alunos oficial PMs aplica-se também as disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino, onde estiver matriculado. Aqui no estatuto aparece apenas o aluno oficial PM, mas é lógico que todo militar que passar pela academia em alguma época da vida, ou como aluno soldado, ou como estágio de aperfeiçoamento, vai se sujeitar ao regulamento do estabelecimento de ensino. Aqui ele vem falando que o regulamento disciplinar, ele vai disciplinar quais são as transgressões disciplinares, qual é o comportamento que o militar vai inserir, qual a punição que ele vai receber e quais os recursos que ele pode se valer. O comportamento não vai aparecer na prova dos senhores, só a título de curiosidade. Sempre que o militar ingressa na carreira militar, ele ingressa no comportamento bom, e aí dependendo dos anos que vão se passando, se ele não receber punição, ele vai ascendendo no comportamento, vai para o ótimo e para o excepcional, que é o máximo. Se ele for recebendo punições, ele vai caindo de comportamento. Se ele ingressou no bom e receber punições, ele desce para o insuficiente e, por último, no mal. Geralmente é no mau comportamento que o militar é mandado para conselho de disciplina, para ser excluído da polícia militar. Então ele ingressa no comportamento bom, tudo zerado a ficha dele, e aí a conduta dele que vai dizer se ele vai ascender até o excepcional comportamento ou se ele vai descer até o mau comportamento. Esse comportamento serve, geralmente, fora para punir, no caso da punição do militar ser excluído, ele serve também para cursos internos e para agraciamento de algumas medalhas. Por exemplo, para que os senhores conheçam, que os senhores estão almejando a carreira, tem a possibilidade, no estado de Goiás, do militar que prestou concurso para ser praça, ele ascender na carreira e se tornar oficial da polícia militar. Como que funciona isso? Ele ingressa na condição de soldado, vai sendo promovido. Quando ele chega ali na graduação de primeiro sargento, os primeiros sargentos e os subtenentes, eles concorrem a uma prova interna, que é uma prova para ser promovido, para fazer o curso de oficial, que chama curso de oficial administrativo, curso de habilitação de oficial administrativo, que chama de CHOA. Se ele passar nessa prova, só concorrem os primeiros sargentos com determinado ano de serviço e os subtenentes. Se ele passar nessa prova, ele vai para a academia, faz um curso que a academia vai determinar, geralmente de 1 ano. Ele não passa pelo aspirantado, ele é promovido direto a segundo tenente. E aí ele ascende na carreira até o posto de major da ativa e aposenta tenente-coronel. Então existe essa possibilidade. E aí para fazer esses cursos é que geralmente se vale de comportamento. Por exemplo, só pode fazer esse curso quem tiver no ótimo ou no excepcional comportamento. Aí o militar, justamente para manter aí a hierarquia e a disciplina, o militar vai pautar a carreira dele. Se caso o militar receber punições, além do comportamento dele que vai ser alterado, nós não vamos tratar aqui de detalhes do comportamento que não vai interessar para a prova dos senhores. Ele pode se valer de alguns recursos. Esses recursos pode ser que apareça na prova que tem no estatuto. Quais são os recursos? São 3 recursos que o militar pode se valer no caso de sofrer uma punição. É a reconsideração de ato, a queixa e a representação. São esses 3 recursos que o militar pode se valer: reconsideração de ato, queixa e representação. Como que funciona cada uma delas? O militar, depois de ter praticado uma conduta, uma transgressão, ele vai ser notificado da transgressão que ele praticou, ele vai oferecer uma defesa preliminar,
Se ela não for aceita, vai instaurar um procedimento. Depois de instaurado o procedimento, vai sair a nota de punição, com a punição que ele recebeu. Se ainda assim ele não aceitar aquela punição, ele achar que ele não deveria ser punido, ele pode se valer de um recurso, depois que saiu a nota de punição, que chama reconsideração de ato. Ele faz um documento e encaminha para o comandante que aplicou a punição nele, pedindo para reconsiderar o ato. Ou para não dar a punição, ou para diminuir a quantidade de pena, que ele achar que for muita. Se o comandante aceitar, resolve ali. Se o comandante não aceitar a reconsideração de ato, ele pode se valer de um outro recurso, que seria a queixa. Ele primeiro tem que se valer da reconsideração, para depois se valer da queixa. A queixa é um recurso que o militar, ele sai do domínio daquele militar que aplicou a penalidade e sobe para um outro superior. Suponhamos que foi o comandante do batalhão que aplicou a punição. Quando ele entra com a queixa, o comandante tem que pegar todo o processo da aplicação da punição, encaminhar para a autoridade imediatamente superior dele, para julgar aquele militar. E aquele outro militar que está com todo o procedimento que vai tomar uma nova decisão se aplica a punição ou não. Aí o militar pode se valer de quantas queixas for necessário até chegar ao comandante geral, que é o que julga em última instância. Ele ainda pode se valer de queixa também contra o comandante geral. Só porque aí dificilmente vai acontecer, aí só para o secretário de Segurança Pública. E aí existe um outro recurso, que é a representação. Só que a representação não é o próprio militar que usa ela. A representação ela é feita para que um outro militar que tem ascendência funcional sobre aquele que está sendo punido, tente proteger aquele militar que acha que ele está sendo injustiçado. Exemplo, suponhamos que o comandante do batalhão aplicou uma punição em um sargento daquele batalhão. Mas o subcomandante, ele também tem ascendência funcional sobre aquele militar. E ele acha que aquele militar está sendo injustiçado. E aquele militar simplesmente aceitou a punição. Ele pode fazer um documento chamado representação e encaminhar para o comandante superior daquele que aplicou a punição para que ele avoque para si o procedimento e tome a decisão. Então são esses recursos aí que o militar pode se valer. Reconsideração de ato, queixa e representação. Lembrando que a penalidade nunca pode passar de 30 dias de prisão ou de detenção no caso das transgressões disciplinares. Se for crime militar, não. Crime militar vai existir a dosimetria da pena lá no próprio tipo penal. E se for aluno no estabelecimento de ensino, vai ter que se sujeitar às regras do estabelecimento de ensino. Aí só para os senhores saberem como que funciona, a título de curiosidade, vai sempre tendo umas, a gente fala assim, umas picuinhas a mais. O estabelecimento de ensino pode simplesmente colocar lá, que é o que eles geralmente fazem, que o militar, durante a época que estiver no estabelecimento de ensino, todo mundo que ele vê que for mais antigo do que ele tem que prestar continência. Quantas vezes ele vê no dia? A regra é que o militar deve um sinal de respeito, uma continência que parte do mais moderno para o mais antigo, e um sinal de respeito uma única vez no dia, quando ele vê pela primeira vez. Então você encontrou lá, você é primeiro sargento, encontrou o subtenente, naquela primeira vez do dia você presta a sua continência, pronto. Se você vê ele ali mais 10, 15 vezes no dia, você não precisa mais prestar a sua continência, já prestou uma do dia. É o que diz o regulamento. Mas lá no estabelecimento de ensino eles falam o seguinte, não, se você vê o subtenente ou vê um mais antigo 50 mil vezes aqui no dia, vai ter que prestar continência 50 mil vezes. Para que é isso? Segundo eles é para formar o caráter do militar, para ele aprender a prestar continência e tudo mais. Se ele não cumprir, está sujeito à punição? Tá. Punição do estabelecimento de ensino. E aí tem mais várias outras lá que o próprio estabelecimento de ensino cria. Mas o militar só vai estar sujeito a essa regra durante a época que ele estiver no estabelecimento de ensino. Saiu de lá, não. Saiu de lá como militar que não está sujeito àquele estabelecimento, só vai dever obediência ao regulamento e ao Código Penal Militar. Aí aparece aqui alguns prazos. O único prazo que aparece no estatuto são esses dois. Então lembre-se deles. O militar tem o direito, o militar tem 15 dias corridos, os 15 dias são corridos, não são 15 dias úteis, todos eles são corridos. 15 dias corridos para entrar com recurso para, no caso de composição do quadro de acesso. O que é isso? Quadro de acesso é uma relação nominal que a Polícia Militar solta 30 dias antes da promoção. Então, 30 dias antes da promoção, que acontece na Polícia Militar, ela solta uma relação nominal dos militares que estão aptos a serem promovidos
naquela data de promoção. Esse é o chamado quadro de acesso. Quadro de acesso. Então, suponhamos que você amanhã, o soldado mais antigo da Polícia Militar do Estado de Goiás, você é o 01. Vão ser promovidos 100 cabos, ou vão ser promovidos 100 soldados a cabo na Polícia Militar. E você é o 01, você está tranquilo, falou até que enfim o meu dia chegou, eu vou me tornar cabo da Polícia Militar. E aí, 30 dias antes, seu nome vai ter que figurar na relação para que no dia você seja promovido. Aí de repente sai a relação, você confere, cadê seu nome? Você é o 01 e seu nome não está na relação. Então você tem um prazo de 15 dias corrido para você entrar com o recurso, querendo saber o motivo que o seu nome não está lá na relação. E aí eles vão ter que dar uma resposta, se não tiver motivo para ter tirado o seu nome da relação, vão incluí-lo novamente na relação e você vai ser promovido. Então não pode perder o prazo. Perdeu o prazo, só na próxima promoção. E nos demais casos, 120 dias. Quais são os demais casos? Os atos administrativos. Suponhamos que você quer entrar com algum recurso de qualquer um outro ato administrativo, você tem um prazo de 120 dias para entrar com esse recurso. Esse aqui é o único que aparece no estatuto. Se tivesse para vocês o regulamento disciplinar, graças a Deus que não caiu nos últimos, né? Nós não sabemos se pode ser que da agora para frente caia. Aí o regulamento disciplinar tem prazo e prazo e prazo e prazo. Então espero que não caia na prova dos senhores, o regulamento. É esperar sair o edital. Não caiu. Caiu o regulamento disciplinar no do bombeiro. Da Polícia Militar não caiu. Então esses aqui são os únicos prazos que aparecem, 15 dias corrido composição do quadro de acesso, 120 dias nos demais casos. Cuidado que eles costumam trocar 120 dias para a composição de quadro de acesso. Não é, lembra só desse detalhe. Nós já falamos aqui dos pedidos de reconsideração de ato, queixa e representação. E aí aparece esse aqui, atenção para esse último aí, ó. O policial militar da ativa, que nos casos cabíveis, se dirigir ao Poder Judiciário, deverá participar antecipadamente esta iniciativa à autoridade a qual estiver subordinado. Por que atenção para isso? Isso aqui é altamente inconstitucional. O que diz a regra do direito constitucional? Que qualquer um pode se valer do Poder Judiciário quando se sentir lesado. Você se sentiu lesado, você não precisa de nenhum ato administrativo para você recorrer ao judiciário. Você não precisa de esgotar nenhuma instância nem nada. Você pode simplesmente se valer do judiciário. Mas o Estatuto da Polícia diz que você, na condição de militar, para recorrer na esfera judicial, tem que dar ciência. Esse participar aqui, ó, é dar ciência, entendeu? É dar conhecimento. Você tem que dar conhecimento para o seu comandante imediato de que você vai recorrer na esfera judicial. Suponhamos que você sofreu lá aquela punição, você não concordou, você se valeu dos recursos, de nada adiantou. Quando o recurso seu subiu, em vez do trem diminuir, foi agravar, porque o comandante podia dar 10, o comandante geral podia dar 30, quando chegou lá você recebeu foi os 30 dias, de 10 o trem virou, foi 30. E aí você está indignado, você quer entrar na esfera judicial contra aquele ato que você acha que é uma perseguição e tudo mais. Você pode? Pode, só que primeiro você vai ter que comunicar para o comandante seu imediato que você vai recorrer daquela decisão na esfera judicial. Porque se você não fizer isso aqui, através de um documento, você está passível de sofrer uma outra punição. Porque não participou, porque não deu ciência. Então lembra desse detalhe, se aparecer numa prova, tem no estatuto. Embora figurando como inconstitucional, se está aparecendo numa prova dos senhores, gabarite como verdadeira. Mandato eletivo. O mandato eletivo, muita atenção para o mandato eletivo. O mandato eletivo no estatuto, ele pode vir uma porção de questões sobre ele. Vamos falar, começando do seguinte aspecto. O estatuto da Polícia Militar diz que pode se alistar como eleitores, ou seja, que pode votar oficiais, aluno oficial desde que possuidor de curso superior, subtenentes e sargento. O estatuto deixou de fora cabos e soldados. Então, se na prova dos senhores aparecer que são alistáveis como eleitores, cabe soldado, a questão está errada. Na prática, isso não acontece. Na prática, cabe soldado, tem título de eleitor, alista e vota. Mas no estatuto não aparece. Então, à luz de estatuto, lembre disso. O estatuto falou que quem são alistáveis como eleitores só são esses: oficial,
os alunos oficiais, desde que possuidores de curso superior, e os subtenentes e sargento. Aí ele diz, o estatuto diz que os que são alistáveis são elegíveis. Os que são alistáveis são elegíveis. Então, aqueles que podem votar, podem ser votados. E aí é o seguinte, ficou de fora o cabo soldado. Os senhores lembram que só a título de prova. Regra geral não é assim. E como que funciona para o militar se tornar candidato? A Constituição Federal e a Constituição Estadual diz que o militar não pode se filiar a partido político. Ele não pode, por ele se tratar de uma classe especial, ele não pode fazer greve, ele não pode sindicalizar, que eu também não falei para os senhores, ele não pode sindicalizar, não pode se filiar a sindicatos, entendeu? E ele não pode se filiar a partido político, enquanto ele estiver no serviço ativo. Militar da reserva ou militar reformado pode se filiar a partido político? Pode. Militar da reserva ou reformado pode se filiar. Militar do serviço ativo não pode se filiar a partido político. E como que ele sai candidato? Geralmente, para ele sair candidato, ele não podendo se filiar, o presidente do partido faz um convite e ele vem como convidado de honra para sair candidato. É assim que funciona. Então, o presidente do partido faz um convite e no dia de homologar a candidatura, coloca o nome desse militar e homologa a candidatura. Do momento que homologou a candidatura, tem dois desdobramentos. Se o militar, aí eu falo aqui para os senhores, texto do estatuto totalmente inconstitucional. Aí, mas eu vou explicar o texto inconstitucional, depois eu explico constitucionalmente. O estatuto da Polícia Militar do Estado de Goiás diz que se o militar tiver menos que 5 anos, ele vai deixar de ser militar. Ele pode se candidatar? Pode, mas se ele tiver menos que 5 anos, ele deixa de ser militar. Se ele tiver mais que 5 anos, de efetivo serviço, esse aqui é efetivo serviço, entendeu? Se ele tiver mais que 5 anos de efetivo serviço, ao se candidatar, ele vai ser agregado pela autoridade superior e ele vai ficar à disposição do setor de pessoal. Ele vai ficar como se tivesse em licença para tratar de interesse particular, mas vai receber o salário dele normal. Esse tempo aí é o tempo que perdurar a campanha eleitoral, porque os outros funcionários públicos, quando eles se candidatam, eles afastam para concorrer ao mandato eleitoral e recebe normal. Se não foi eleito, volta. A Polícia Militar também funciona mais ou menos do mesmo jeito, só porque ele vai ser agregado pela autoridade superior. E vai ficar à disposição do setor de pessoal, como se estivesse em licença para tratar de interesse particular. Só que ele vai receber o salário durante esse tempo. Então, se ele tiver mais que 5 anos e ele foi eleito, ele foi eleito, no ato da diplomação, aí atenção, porque questão de prova costuma mudar constantemente, é no ato da diplomação, não é no ato da posse. No ato da diplomação, ele vai passar para a reserva remunerada. Então, se ele tiver mais que 5 anos, foi eleito, no ato da diplomação, porque a diplomação geralmente ocorre antes da posse. O TRE lá faz a diplomação antes da posse, geralmente um mês depois de eleito. E a posse é só no outro ano. Então é no ato da diplomação. Foi diplomado, ele já está na reserva remunerada. Terminou o mandato eletivo, ele não volta para a Polícia Militar. Terminou o mandato eletivo, ele vai continuar na reserva remunerada. Essa reserva, ela vai ser proporcional, ela não vai ser integral, ela vai ser proporcional aos anos de serviço do militar. Então, se ele tinha 20 anos, ele vai receber o salário correspondente a 20 anos de serviço, e não aos 30 anos. Então, vai ser proporcional. Isso aqui é o que diz o Estatuto da Polícia Militar. Quando eu disse que ele está inconstitucional, é porque o texto da Constituição, isso da Constituição Federal, diz que é 10 anos e não 5. Então, os senhores lembrem desse detalhe. Se na prova dos senhores aparecer segundo a Constituição, aí vai ser uma questão de constitucional, os senhores lembram que tudo que eu falei para os senhores, só que ao invés de ser 5, é 10 anos. Lá diz o seguinte: o militar que tiver menos que 10 anos, ao se candidatar, deixará de ser militar quando se candidatar. Se ele tiver mais que 10 anos, no ato da diplomação, ele vai passar para a reserva remunerada. Aqui aparece 5 anos ao invés de 10.
apenas no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os outros estatutos aí que eu tenho conhecimento, está tudo 10 anos, inclusive o do Corpo de Bombeiros. O da Polícia aparece 5. Vamos lá. Dos conselhos de justificação e dos conselhos de disciplina. De agora para frente, o Estatuto começa a aparecer algumas nomenclaturas que é de aplicação à carreira de oficiais e de aplicação à carreira de praça. Conselho de justificação e conselho de disciplina. Vai ser submetido a esse conselho os militares que praticar alguma conduta que o enseje de ficar como militar da polícia. Conselho de justificação só é mandado a oficiais. Lembra desse detalhe. Só vai para conselho de justificação só oficial da polícia militar. Se aparecer uma prova dos senhores falando que praça vai para conselho de justificação, a questão está errada. Só é mandado a conselho de justificação só os oficiais da polícia militar. Quais são esses oficiais que são mandados para conselho de justificação? Todos os oficiais que praticar uma conduta desabonosa de permanecer como oficial da polícia. Todos, inclusive os da reserva e os reformados. Não é porque agora o oficial se encontra lá já reformado, se ele praticar uma conduta que fere todos os parâmetros da polícia militar, ele está passível de ser excluído da polícia militar, embora reformado. Suponhamos que o militar já está reformado há 10 anos, ele reformou com 30, já tem 10 anos que ele está na reforma, e ele comete um homicídio, uma suposição. Pega pena lá pelo homicídio superior a 2 anos. Se ele pegou uma pena superior a 2 anos na justiça comum, a polícia militar vai mandá-lo para conselho de justificação e quase 100% de chance que ele vai ser excluído da polícia militar, embora na reserva ou reformado. Então, a conselho de justificação são enviados todos os militares, inclusive da reserva e da reforma, que praticar alguma conduta desabonosa. O que os senhores têm que saber aqui é que esse processo ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado. É o Tribunal de Justiça do Estado que tem competência para julgar os oficiais. Então, vai montar todo o procedimento, vai encaminhar para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça que vai proferir a decisão. Isso é concernente aos oficiais. Os praças é mandado a conselho de disciplina. Aí os praças, os senhores têm que lembrar do seguinte detalhe. Diz que é mandado a conselho de disciplina o aspirante a oficial e a praça com estabilidade. Lembre da estabilidade. O praça, para ser mandado a conselho de disciplina, ele tem que ter estabilidade. Porque se ele não tiver estabilidade, o rito é sumário. E ele vai ser licenciado a bem da disciplina e não excluído a bem da disciplina. Então, só vai a conselho de disciplina o aspirante a oficial e a praça com estabilidade. A praça sem estabilidade e os cadetes, que não aparece aqui, né, que é o aluno oficial, eles são licenciados a bem da disciplina. Como que funciona esse conselho de disciplina? Esse conselho de disciplina, ele é montado no próprio seio da Polícia Militar. É o comandante-geral que vai designar aí os oficiais que vai montar esse conselho. Esse conselho vai reunir, depois do militar ter chegado em quê? Naquele comportamento que nós falamos. Ingressou no comportamento bom, recebeu punição, desceu para o insuficiente, recebeu punição, desceu para o mal, não parou de cometer transgressão disciplinar, foi cometendo uma atrás da outra, chega uma hora que teve que mandar ele para o conselho. Ou suponhamos que ele não cometeu nenhuma transgressão, ele praticou um crime na esfera civil aí fora, que não é militar. Se ele praticou um crime e pegou pena superior a 2 anos, pena de prisão superior a 2 anos, ele é mandado também para conselho de disciplina. Ainda que ele tenha uma conduta ilibada na vida militar, mas se ele praticou uma conduta que pegou pena lá fora superior a 2 anos, ele é mandado também para esse conselho de disciplina. Esse conselho de disciplina vai ser formado por oficiais da Polícia Militar e o conselho é que vai tomar a decisão e vai montar todo o procedimento e excluir o militar. Depois de excluído, eles vão mandar a decisão para o Tribunal de Justiça apenas para ser homologado. Então, o oficial é mandado para ser julgado no tribunal. Já o aspirante oficial e a praça com estabilidade é mandado apenas para o tribunal para homologação. Se ele não tiver estabilidade,
o rito é sumaríssimo, vai ser um licenciamento à bem da disciplina, não vai nem ter conselho de disciplina, porque ele ainda vai estar no estágio probatório. Então, automaticamente, ele não cumpriu os requisitos para ser um policial militar, aí vai ser licenciado à bem da disciplina. Aqui diz que, no caso do conselho de disciplina, o militar pode se valer dos recursos até o comandante-geral, se for necessário. E aqui também no conselho de disciplina, são todas as praças com estabilidade, inclusive os da reserva e os reformados, do mesmo jeito. Dos direitos e das prerrogativas PM. No Estatuto existe um rol lá, bem maior, dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Aqui eu coloquei alguns que eu acho mais interessante que possa aparecer na prova dos senhores, mas lá no dia que os senhores for ler a legislação, lá leia todos, pode ser que apareça também algum de lá. Então, são direitos dos policiais militares: a promoção imediatamente superior quando contar pelo menos 30 anos de serviço. O que é isso? O militar da polícia do estado de Goiás, quando ele completa 30 anos de serviço, ele passa a ter o direito de pedir a reserva remunerada. É um direito dele de pedir a reserva remunerada. Junto com esse pedido de reserva remunerada, ele pode formular o pedido da promoção imediata. Ele formula o pedido de reserva remunerada e o pedido da promoção imediata. Quando ele completa os 30 anos, ele só passa a ter esse direito da promoção imediata se ele pedir a reserva. Ela está entrelaçada. Ele completou os 30 anos, ele não pode pedir a promoção imediata não, porque para ele pedir a promoção imediata, ele tem que pedir a reserva junto. Porque ele não pode, completou os 30, pede e permanece na ativa. Não, ele tem que pedir só se for junto com o pedido de reserva. Então é um direito. O policial militar completou 30 anos de serviço, passa a ter o direito de pedir a reserva remunerada e junto com o pedido de reserva ele pode pedir a promoção imediata. Essa promoção imediata, ela vai ser, sempre que existir um posto ou uma graduação dentro da estrutura da Polícia Militar, ele pode se valer dessa promoção, ainda que no quadro dele não exista esse posto ou essa graduação. Exemplo, quem é soldado vai pedir a promoção imediata? Cabo. Quem é cabo, terceiro sargento e assim vai. Só que suponhamos que ele seja major da banda de música. Eu acho que a banda de música só pode ir até major, se não me engano. Major é tenente-coronel. Então ele pode ir só até determinado posto da carreira. Então suponhamos que ele está lá no último posto, o maestro lá ele é major. E só pode ir até major na banda de música. E ele vai pedir a promoção imediata, ainda que não exista no quadro dele, mas se existir em outro quadro da Polícia Militar, ele pode se valer dessa promoção. Ele vai ser promovido a tenente-coronel. O oficial administrativo que nós citamos, que é aquele que o praça ascende na carreira, ele pode ascender até o posto de major. E aí, quando ele passa para a reserva, ele vai fazer o pedido e ele vai ser promovido a tenente-coronel, porque na estrutura da Polícia Militar existe o posto de tenente-coronel. Quem não vai ter direito à promoção imediata é só os coronéis, porque os coronéis, quando ele passar para a reserva remunerada, não existe posto de general na Polícia Militar, então não tem como ele ser promovido a general. Então o que vai acontecer? Ele vai passar para a reserva como coronel. Aí, como um respaldo para ele, ele vai levar uma gratificação, que é uma porcentagem a mais sobre o salário, entendeu? Por ele não ter essa promoção imediata. Então lembre dos anos, tem que ser 30 anos para ele ter esse direito. Esse 30 anos de serviço são 30 anos que podem ser computados o tempo que ele tinha fora da Polícia Militar. Quando o Estatuto se refere a 30 anos de serviço, ele está se referindo aos anos que a pessoa tem na Polícia Militar e mais os anos que ele averbou fora. Suponhamos que quando você ingressar na Polícia Militar, você tenha contribuído com a Previdência Social aí 5 anos da sua vida. Trabalhou em algum outro serviço, contribuiu 5 anos. Quando você ingressar na Polícia Militar, você vai averbar esses 5 anos seu na sua carreira. Então, você pode contar esses 5 anos junto para completar os 30 anos. Quando não for se referir a anos de serviço, o Estatuto vai se referir a anos de efetivo serviço. Aí quando se referir a efetivo serviço, aí sim vai ser só os anos prestados de serviço à Polícia Militar. Mas nesse caso aqui são apenas anos de serviço. Então vale até o tempo que ele
averbou também para ele pedir essa passagem para a reserva e essa promoção imediata. Outro direito também do policial militar são as férias, que as férias são o quê? 30 dias, tem direito a uma férias por ano. Os afastamentos temporários, é um outro direito do policial militar. Quais são esses afastamentos temporários? Atestado médico, participou de alguma competição, ganhou alguma competição, como uma gratificação, o comandante imediato pode dar algum afastamento do serviço para ele, é outra modalidade de afastamento de serviço. E as licenças nós vamos tratar sobre ela adiante, as licenças que o policial militar tem direito, que no caso seria a licença especial, a licença particular, a licença maternidade, a licença para tratar de saúde própria e tratar de saúde de pessoa da família. Também são direitos do policial militar. A constituição de pensão policial militar é um outro direito. O que é essa constituição de pensão policial militar? É o direito que o policial militar tem de que o dia que ele morrer, aquele que for o herdeiro dele, que for a mulher, a esposa que ele tiver, ela vai ter direito a uma pensão. É lógico que essa pensão aí está condicionada a toda uma legislação que existe hoje aí, que trata do assunto das pensões. Mas é um direito que ele tem, de que a mulher não vai ficar desamparada e que o Ricardão vai agradecer, entendeu? Então é um direito da pensão. O Ricardão lá ainda reclama, né? Fala, essa miséria nem para ser subtenente, tinha que ser cabo, tinha que ser soldado. Tá dando para nada. Mas é um direito que ele tem, é um direito que se ele vier a falecer, a esposa dele vai ficar resguardada, ou quem for o herdeiro necessário dele, de se valer da pensão. Transferência para a reserva remunerada, a pedido ou a reforma. É um outro direito, a transferência para a reserva remunerada, a pedido, que é aquela que quando ele completou os 30 anos, ele passa a ter o direito de pedir a reserva remunerada. Se ele não pedir, pode ficar até a idade de 62 anos, que é o máximo. Ou a reforma. Essa reforma aqui, ela figura como direito nos casos de doença. Se o militar contrair alguma enfermidade que o impossibilite de trabalhar, ele vai pular a etapa da reserva. Ele vai ser reformado direto. Suponhamos que ele contraiu uma enfermidade, não tem mais condição de trabalhar, ele vai ser reformado direto. Figura também como um direito do militar. É lógico que ele vai ficar o tempo na junta de saúde, a junta vai avaliar, se vê que realmente ele não tem essa condição, ele vai ser reformado. Se a enfermidade tiver relação e causa com o serviço, reforma integral. Se não tiver relação de causa com o serviço, reforma proporcional. O porte de arma, a demissão e o licenciamento voluntário. Aí vocês olham, essa aqui pode aparecer numa prova, que eles gostam, né? Demissão é direito? Então, o que é essa demissão aqui? O que é esse licenciamento? Essa demissão aqui, ela é aplicada apenas para oficial. Lá adiante nós vamos tratar dela novamente, só para os senhores compreender. Demissão é um termo aplicado para oficial e licenciamento é um termo aplicado para praça. Demissão é aquela que o oficial, ele tem o direito de ir lá e pedir para sair da polícia o dia que ele quiser. Ele não é obrigado a ser oficial da polícia militar. Se ele tiver kit com todas as obrigações, ele pode simplesmente um dia acordar na casa dele e falar, hoje eu não quero mais ser oficial da polícia militar. E ele pode ir lá, fazer o seu papel solicitando a sua demissão. Isso é um direito dele. O dia que ele quiser, ele pode ir pedir a demissão. O licenciamento também figura como um direito. É a mesma coisa, só porque o nome muda porque é para praça. É aquele praça que um belo dia ele não quer mais ser praça da polícia militar. Ele pode simplesmente se deslocar até lá, fazer um documento e solicitar o licenciamento dele. Por isso que são voluntários, demissão e licenciamento voluntários. Porque isso aqui é um direito desde que seja voluntário. Se não for voluntário, porque existe esses mesmos aqui de ofício. Se ela for aplicada de ofício, ela passa a ser uma punição e não um direito. Então, desde que voluntário, é um direito. Suponhamos que amanhã você, como praça da Polícia Militar, passa num outro concurso. Você passa lá para procurador do estado aí. Você pode ir lá e pedir para se licenciar da Polícia Militar. É um direito seu. Existem os licenciamentos e as demissões de ofício. Aí essas são punições. Nós vamos tratar dela depois. O porte de arma é um outro direito do policial militar. Ela vem na própria funcional do policial militar, já vem falando que ela figura como porte de arma.
Geralmente a polícia militar tem cautela de arma, cautela permanente, a própria instituição paga uma arma para o policial militar, ele fica com essa cautela até o dia que ele sair da polícia militar. O dia que ele sair da polícia militar, ele devolve, ou se tiver que trocar, aí tem todo um procedimento. Mas fora isso, o policial militar ele tem o porte de arma. E ainda que ele não tiver no serviço ativo, quando ele passa para a reserva, quando ele vai para a reforma, ele ainda continua tendo o porte de arma. Aí o que ele vai fazer é seguir os ritos lá que a polícia militar vai instituir. Se ele quiser comprar uma arma, ele vai ter que fazer lá os custos que for necessário, comprar a arma, pegar os registros e registrar tudo. Mas ele passa a ter o direito do porte de arma na condição de policial militar. Esse porte de arma ele só vai ser restrito se tiver algum motivo que assim o determine. Por exemplo, o militar foi reformado por alienação mental. Aí foi reformado por alienação mental, ele não vai poder portar arma, aí vai ser restrito esse direito dele. Como é que vai deixar uma arma na mão de um doido, né? Aí nesses casos pode restringir. Pelo contrário, não. Ele mesmo na reserva ou reformado, ele continua a ter o direito do porte de arma. Aí essa aqui eu coloquei e essa aqui pode aparecer numa prova, entendeu? Porque essa aqui soa como uma loucura. Está lá no rol dos direitos. A estabilidade quando praça com 10 ou mais anos de tempo de efetivo serviço. É um direito. Não sei por que motivo está lá. É a única vez que fala de estabilidade no estatuto referindo a prazo e eles colocam esses 10 anos. Então, se aparecer na prova dos senhores falando que é um direito do policial militar ele passar a ter a estabilidade na polícia com prazo a partir dos 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço, gabarite como verdadeira. Lembre dessa letra da lei aqui, porque a regra é que a estabilidade é com os 3 anos. No caso do Estado de Goiás, existe uma legislação que fala até em 2 anos, mas aplica a regra federal de 3 anos. Mas aí se aparecer aqui, isso aqui na prova dos senhores, lá no rol do direito lá, dentre as opções, isso pode colocar, né? Dentre as opções abaixo, qual se refere a um direito policial militar? Aí ele coloca várias outras lá, e lá ele coloca essa aqui. Você fala, essa aqui não é nunca essa aqui, entendeu? E aí é bem a danada, que aparece lá como direito. Eu coloquei aqui as que têm maior chance de aparecer. Lá existe mais algumas outras, os senhores não deixam de dar olhada, que é, por exemplo, direito ao subsídio, que isso daí vocês já vão saber que é direito mesmo, e vários outros lá no rol dos direitos e das prerrogativas. É proibido acumular remuneração de inatividade. Isso não se aplica aos policiais militares da reserva remunerada e aos reformados, quando ao exercício de mandato eletivo, quanto ao desempenho de função de magistério ou de cargo em comissão, ou quando ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializado. A regra, essa aqui tem chance de aparecer numa prova dos senhores. A regra é que o policial militar é vedado acumular remuneração de inatividade. Essa é a regra. Se numa prova lá tiver lá essa afirmação, ao policial militar é vedado acumular remuneração de inatividade. Está correta a questão, essa é a regra. Mas a regra existe exceções, aí tem que lembrar dessas 4 exceções do acúmulo. Esse acúmulo aqui ele não tem nada a ver com aquele texto constitucional de quais são os casos que pode acumular. Existe as definições de quais são os casos que ele pode acumular essa remuneração de inatividade. Só são esses 4 casos: mandato eletivo, função de magistério, cargo comissionado e função técnico especializada. E aí essas mesmas funções, nós vamos tratar sobre elas aqui na inatividade e elas na atividade. A primeira delas aí, mandato eletivo. Se o policial militar encontra na reserva ou reformado, e ele se candidata a um mandato eletivo, e ele é eleito, ele pode acumular o salário que ele tem da reserva ou da reforma, e o salário que ele recebe do mandato eletivo. Então ele pode acumular as funções tranquilo, porque ele está na reserva remunerada. Pode ser qualquer cargo da eleito, vereador, prefeito, deputado, senador, presidente da república, qualquer um, ele pode acumular os proventos da inatividade com o da reserva remunerada. Agora, se o militar estiver na ativa, aí é aquela regra que nós citamos. Se ele for eleito, tiver mais lá que os 5 anos, segundo o Estatuto da Polícia Militar, ele vai poder acumular, mas na inatividade proporcional. Ele vai ter que deixar o serviço ativo. Ele não vai perder a condição de militar. Ele vai para a reserva e acumula na inatividade proporcional. Função de magistério.
O Estatuto diz que se o militar encontra na reserva ou reformado, ele presta concurso para professor em qualquer uma das esferas de poder, ou municipal, ou estadual, ou na União, e ele passa num concurso para professor, ele pode acumular com o salário da inatividade. Então amanhã ele lá como tenente aposentado, presta concurso para ser professor estadual, ele vai ser professor estadual, vai receber o salário dele como professor estadual e receber o salário dele como tenente da reserva. E na atividade, como que funciona isso? Suponhamos que o policial militar está na atividade e ele presta concurso para professor. Se ele passar no concurso, ele vai continuar sendo militar, só que ele vai para a reserva proporcional e acumula proporcional na inatividade. Aí para ele fazer isso hoje só compensa se fosse, por exemplo, na União, né? Professor aí das universidades federais, aí talvez compensaria. E ele também vai decidir se ele quer levar proporcional ou se ele quer simplesmente deixar de ser militar, porque ele tem essa faculdade também, dele ir lá e se licenciar e tomar posse no outro cargo. Mas suponhamos que ele quer levar também, talvez compense, né? Levar uma proporcional e carregar o título de militar, se ele quiser. E os cargos comissionados? Como que funciona cargo comissionado na Polícia Militar? Se ele estiver na inatividade, tranquilo. Ele vai assumir um cargo comissionado, vai receber o salário dele da inatividade e do cargo comissionado. Vai ficar no cargo comissionado quanto tempo for necessário e quanto tempo ele perdurar no cargo comissionado. Suponhamos que o governador chamou ele para ser secretário de alguma pasta, ele assumiu, ele vai ser militar da reserva, vai acumular os proventos lá da secretaria da pasta de governo que ele assumiu. Se o governador for eleito e manter ele no cargo, ele vai manter quanto tempo for necessário. E na atividade, como que funciona isso na atividade? Na atividade, o militar pode ficar no máximo 2 anos em cargo comissionado. Então, se ele estiver na atividade, ele foi convocado para assumir algum cargo comissionado no governo, alguma pasta, ele pode assumir? Pode. Ele vai assumir essa pasta no governo. Geralmente ele vai receber uma gratificação de salário nesse sentido. E ele vai poder ficar nesse cargo comissionado até 2 anos. Quando estiver chegando perto dos 2 anos, ele tem que voltar para o serviço ativo. Porque se ele não voltar para o serviço ativo, ele vai ser reformado proporcional. Aí sim ele acumula na reserva proporcional. Então, se ele quiser continuar sendo militar, ele pode assumir o cargo comissionado, mas quando estiver completando os 2 anos, ele tem que voltar novamente para o serviço ativo. Senão ele vai ser reformado proporcional. E a função técnica especializada, essa função técnica especializada não existe possibilidade dela ser assumida na atividade, só na inatividade. O que é essa função técnico especializada? É aquela inerente à pessoa, que só ele pode desenvolver. Suponhamos que ele é na área aí, química, ele detém um conhecimento para resolver tal coisa, e aí precisa dele desempenhar essa função no Estado ou em algum órgão do governo, ele pode ser contratado para desempenhar essa função, porque é uma função técnica especializada, e ele pode acumular os proventos da inatividade e os proventos dessa função. Só existe previsão dela na inatividade. Na atividade ele não pode, porque o cargo é de dedicação exclusiva. Só naqueles casos que nós citamos, que ele vai passar para a reserva proporcional para poder acumular. Nossa aula tem mais 5 minutos, né? Então vamos lá. Lembra desse detalhe aqui, não erra a questão, porque costuma aparecer, volta e meia aparece em prova. A regra é que é vedado acumular. Aí existem essas 4 exceções, lembra dessas exceções. Promoção, vamos falar agora sobre a promoção. A promoção tem como finalidade básica a seleção de policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura e pós-morte. E também pode ocorrer as promoções em ressarcimento de preterição. Vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. Mas o que os senhores têm que saber é que são essas modalidades de promoção que existem na Polícia Militar do Estado de Goiás. Promoção por antiguidade, promoção por merecimento, promoção por bravura, promoção pós-morte e uma promoção em ressarcimento de preterição, que figura também como uma modalidade de promoção. E existe ainda uma outra promoção, que seria a promoção da passagem para reserva remunerada.
Mas as 4 promoções por excelência mesmo são a de antiguidade, merecimento, bravura e pós-morte. Promoção por antiguidade é aquela que visa agraciar o militar que tem maior tempo de permanência no posto ou na graduação. Então, na Polícia Militar, depois de 3 anos como cabo da Polícia Militar, você pode ser promovido a terceiro sargento. E aí, se você for o mais antigo, você completou esse interstício de 3 anos, você é o mais antigo, existe a vaga de terceiro sargento, você vai ser promovido por antiguidade para a graduação de terceiro sargento. Essa é a promoção por antiguidade. Só a título de conhecimento dos senhores aí que estão ingressando na carreira, com a nova legislação que foi criada, você vai ter que ingressar como soldado de terceira classe, ficar como soldado de terceira classe no mínimo 4 anos, aí você vai ser promovido a soldado de segunda classe, você vai ficar 2 anos como soldado de segunda classe e vai ser promovido à primeira classe. Na primeira classe você vai ficar 5 anos como soldado de primeira classe. A promoção de terceira classe para segunda classe e para a primeira classe, elas são automáticas, elas só vão cumprir interstício, não precisa de mais nenhum outro requisito, só são anos. Cumprir os anos, vocês vão ser promovidos para essa classe subsequente. Agora, para ser promovido para cabo, além do interstício, requer mais alguns requisitos. Para ser promovido de soldado de primeira classe para cabo, além do interstício dos 5 anos, você ainda precisa de existir a vaga, na graduação de cabo, e você precisa de satisfazer alguns requisitos, que seja estar no comportamento no mínimo bom, ter logrado a aprovação no teste de aptidão física, ter passado pela junta de saúde, não ter pendente contra você nenhum inquérito policial ou nenhum processo, aí sim você vai ser promovido. Essa promoção, ela se dá por antiguidade para os mais bem colocados. Suponhamos que existam 100 vagas para a graduação de cabo. O comandante geralmente ele vai promover, se ele for promover só 100, ele vai promover 75 por antiguidade e 25 por merecimento. É uma promoção de 3 por 1. Essa primeira promoção de 3 por 1 é só na graduação de soldado para cabo. Então ele vai promover 75 por antiguidade e 25 por merecimento. Então a antiguidade é aquele que tem maior tempo de permanência no posto ou na graduação e que esteja ali naquela relação do quantitativo de vaga a ser promovido. Os 25 que vão ser promovidos por merecimento é a outra modalidade de promoção, promoção por merecimento. A Polícia Militar do Estado de Goiás tem uma comissão de promoção que elabora uma prova interna que todos aqueles que têm um interstício, no caso todos aqueles soldados que têm 5 anos, mas que não vão ser agraciados por antiguidade, podem concorrer por merecimento. Na verdade, até os que vão ser agraciados por antiguidade, se quiser também pode concorrer por merecimento. Nada impede eles. O que é necessário é que tenha 5 anos, no caso de soldado de primeira classe, para poder concorrer. No caso de cabo, teria que ter 3 anos. As outras graduações são 3 anos para concorrer. Então, tendo esse requisito, ele vai concorrer a essa prova. Nessa prova vai fazer, em ordem decrescente, o quantitativo da colocação que ele alcançou de nota, vai pegar a ficha de pontuação dele, aferir a ficha de pontuação dele, fazer um somatório, somar com a nota da prova, pegar os mais bem colocados, aí vai encontrar os 25 mais bem colocados. Eles vão ser promovidos por merecimento. Essa é a promoção por merecimento. As outras promoções nós vamos deixar para tratar na nosso próximo encontro. Um abraço aí para o pessoal de casa que ficou nos assistindo até agora. E um abraço para os senhores aí, bom descanso.